Fala aí, moçada esperta do Mundo Edu, do Mundo História, tamo junto aí. Vamos sempre rumo à Federal, rumo ao Enem, rumo às nossas primeiras colocações. E hoje nós vamos falar sobre Grécia, a parte 2. Vamos lá, Rui! Moçada, olha só, nós trabalhamos outro dia aqui, a parte 1 da Grécia, tá nesses nossos vídeos relacionados aqui em cima, ó, você pode acompanhar, quando a gente falava da formação do povo grego, que é dentro do período pré-homérico e do período homérico. Pois hoje nós vamos falar realmente do filé mignon da Grécia, que no sentido de vestibular é o filé mignon, a parte das polis, das cidades-estado, os períodos arcaico, clássico e helenístico. Esses três períodos caracterizados aí pelas grandes cidades, em destaque Atenas e Esparta, que nós vamos estar estudando. Rapaziada, nós vamos começar então falando do terceiro período da Grécia Antiga, que é o período arcaico, quando estão se formando as polis, as cidades-estado, que na verdade, gente, são cidades-estado independentes, cada uma tem a sua autonomia, cada uma tem a sua autossuficiência, e isso vai caracterizar principalmente a Grécia na Antiguidade. Nós temos cidades que são autônomas, cidades que mandam em si e cidades que em tese não dependeriam da outra. Por isso, a característica da Grécia, a fragmentação política. Porém, moçada, são cidades que se enxergam como um conjunto que tem a mesma cultura, tem basicamente o mesmo dialeto, tem basicamente a mesma religião, e daí nós temos a unidade cultural para a Grécia. É isso que na verdade faz a Grécia ser a Grécia, a questão cultural. Nós gregos somos os helenos, aqui é a Hélade. Quem vive fora da Hélade é bárbaro porque não tem nossa cultura. E assim, rapaziada, os gregos se enxergavam como gregos, ou helenos, como eles diriam. Eles têm uma unidade cultural. Porém, dentro dessa unidade cultural, a gente falava, existe toda essa questão da fragmentação política, e o período arcaico, que é quando foram se organizando aos poucos as polis, nós temos aí mais de 100 cidades-estado aparecendo dentro da Grécia e com características diversas entre si, onde nós acabamos por destacar Atenas e Esparta, que foram grandes e importantes e influentes cidades gregas. Não era só a questão de número, rapaziada, eram as duas grandes cidades gregas. Não era só a questão também de diferenças políticas. Atenas é o berço da democracia, Esparta é uma cidade militarista sempre. E também, não bastasse isso, são as cidades que na hora das guerras, elas acabaram tendo um envolvimento direto. Primeiro para defender a Grécia, depois para enfrentarem-se entre si. E justamente por isso, moçada, os livros didáticos, os vestibulares, as provas de escola, provas de Enem, quando abordarem Grécia, elas podem estar abordando as questões relativas a Esparta ou a Atenas. E por isso, então, nós, que somos loucos de esperto, nós vamos trabalhar essas cidades-estado agora. Gente, Esparta é uma cidade que a gente vai começar a analisar agora. E é a cidade que tu já conhece, a cidade lá do filme 300, tu sabe que é a cidade do militarismo, de um militarismo exagerado, onde nós temos os melhores guerreiros do corpo a corpo da antiguidade. This is Sparta! Pudera, né, rapaziada? O treinamento militar ou a seleção militar começam desde o teu nascimento. As crianças, filhas de cidadãos espartanos que nascessem com algum defeito físico, possivelmente iam ser sacrificadas por um conselho de anciões, porque eles não seriam bons militares. As crianças que nascessem com saúde, elas ficariam com o pai e com a mãe até por volta dos 7 anos, quando seriam retiradas pelo governo dos pais e colocadas em uma espécie de internato, onde começavam a disciplina militar. Essas crianças que dos 7
anos começavam a ter treinamento militar, por volta de 12 anos eles tinham que ter um treinamento de sobrevivência. Largavam a criança no meio da floresta, largavam um menininho no meio da floresta e ele tinha que se virar para sobreviver com apenas uma faquinha normalmente e se vira nos 30. Oi, Bolsonaro, mas as crianças vão morrer daí largar com uma faquinha lá na floresta ali, é muito perigoso. Mas era justamente isso que o Estado queria, fazer um processo de seleção, porque se a criança não sobrevivesse, é porque não tinha vocação ou não tinha boa condição para ser um militar. Aquele rapazinho que passou por um teste de sobrevivência com 12 anos, agora ele está na puberdade e ele começa um condicionamento físico, começa a malhar, vai começar a fazer corpo a corpo, vão colocar o guri na academia. E ele vai estar com 17 anos, um bombadão. O rapaz com 12 anos. Ah, tio, não sei se eu vou aguentar lá no meio do mato. O mesmo rapaz, agora com seus 17 anos. Vai querer enganar, Magrão? Porque tu tá querendo aí? Quer tomar uma porrada, pô? Esses rapazes que com 17 anos estavam vigorosos e prontos para o exército, eles iam passar ainda por um ritual chamado Kriptia. A Kriptia, rapaziada, consistia em matar escravos perigosos. Sim, Esparta tinha muitos escravos, e inclusive essa é uma das justificativas do militarismo espartano. Mas todo ano eles separavam os escravos mais perigosos e largavam no meio do mato e diziam: escravos, nós vamos largar vocês no meio do mato, se vocês matarem os guris, vocês são homens livres. Ao mesmo tempo eles falavam para os rapazes: meninos, se vocês matarem os escravos, vocês agora serão militares espartanos. Era um banho de sangue, moçada. Os meninos espartanos com 17 anos, na Kriptia, massacravam os escravos. Claro, alguns rapazes morriam, mas pela lógica de que não eram aptos ao serviço militar. A imensa maioria de meninos que chegou até os 17 para 18 anos agora ingressava oficialmente ao exército espartano e até os 30 anos eles seriam militares. Somente militares, mais nada. Spartans! What is your profession? Viva a sociedade alternativa! O cidadão espartano, moçada, ele ficava mais de 10 anos prestando serviço militar e tinha ficado anteriormente mais de 10 anos fazendo uma preparação para o serviço militar. Aos 30 anos, o militar espartano agora tinha que casar. Mesmo que ele não quisesse, ele teria que gerar filhos para Esparta perpetuar o seu grande exército. Os homens deveriam ser bons militares e as mulheres boas parideiras. Parece uma lógica tosca sob o nosso ponto de vista, mas para os espartanos era isso. Com 30 anos tu tinha que ter filhos, tu começava a fazer parte de um conselho de cidadãos e tu começava a ter alguma ingerência dentro da cidade. Mas espera aí. Aqui entra uma concepção que nos é importante, moçada. Cidadania. Hoje a gente costuma confundir cidadania com população. Tu é da população brasileira e tu é cidadão brasileiro. Para os rapazes lá na Grécia, tu ser cidadão não é necessariamente ser população. Observem aqui vocês a nossa pirâmide social de Esparta. Nós temos esparciatas, nós temos periecos e nós temos ilotas. Os esparciatas é que têm o treinamento militar. Acontece, rapaziada, que os esparciatas se consideravam descendentes dos dórios, um povo que invadiu a região de Esparta por volta do século XII a.C. e eles haviam dominado o restante da população de Esparta. Uma parcela se rendeu e virou o grupo dos periecos. Homens livres, pequenos proprietários, às vezes até alguns pequenos comerciantes, artesãos, mas que não tinham direito de cidadania. E a grande parcela anterior à invasão dos dórios, que agora haviam se convertido em esparciatas, era de ilotas, os escravos ou servos que pertenciam ao governo. Então, rapaziada, voltemos nós aqui para a nossa pirâmide social. Os esparciatas que estão aqui no topo são os militares que têm direitos de cidadania, têm treinamento militar, participam do governo, que é uma oligarquia, e esses militares aí, moçada, eles dominam os periecos, que pagam tributos para o governo, mas não são escravos, e dominam os ilotas,
que são considerados escravos. E esses ilotas pertencem ao governo. Por que isso? O governo procurava distribuir os escravos e as terras de forma mais ou menos igualitária entre os cidadãos esparciatas para evitar conflito entre essa camada militarizada. Rapaziada, vamos colocar aqui as características principais de Esparta que você precisa lembrar, tá? Primeiro, o militarismo, é a cidade mais militarizada que a gente conhece da antiguidade. Segundo, a oligarquia. Os militares também fazem parte do governo, um governo de poucos, uma oligarquia. Terceiro, moçada, a ruralização. Na concepção dos espartanos, o bom cidadão, ele cuidava da propriedade rural e administrava os escravos sobre a propriedade rural. Comércio, trabalho manual, essas coisas eram para inferiores. Tem que te ligar que tanto em Esparta, quanto em Atenas, quanto depois também em Roma, a visão geral é mais ou menos essa. Os bons cidadãos não fazem o trabalho manual, não fazem o comércio, cuidam de propriedades rurais. O trabalho manual é coisa para inferiores escravos. O diferencial é que Atenas e depois Roma foram aos poucos mudando e dando lugar para as relações comerciais. Esparta ficou mais fechada e não desenvolveu muito o comércio. Aliás, é daí, moçada, que vem uma outra característica de Esparta: o isolacionismo. Enquanto muitas cidades elas começaram a fazer comércio entre si, principalmente no período clássico, Esparta se manteve isolada, se manteve fechada lá num cantinho e não mantinha relações comerciais com praticamente ninguém. Aliás, Esparta, mesmo não tendo muralhas na cidade, não recebia bem os outros habitantes da Grécia porque ela considerava intrusos. Gente, Esparta ficava na planície da Lacônia. Os espartanos se chamavam de lacônios ou lacedemônios e isso acabou gerando uma palavra na nossa língua portuguesa: laconismo. Pode colocar num dicionário online qualquer aí e tu vai ver que a palavra laconismo é alguma coisa tipo assim: o ato de se expressar com poucas palavras, de isolar-se em termos de comunicação, porque os espartanos, eles são militares. Os espartanos, eles não desenvolvem a comunicação de uma forma geral. Os militares normalmente têm que dizer sim senhor, não senhor e ponto. Esparta é a cidade do laconismo. E rapaziada, por favor, laconismo não é o antônimo de filosofia. Porém, já vi provas de vestibulares que falaram que Esparta desenvolveu muito pouco ou nada a filosofia porque lá prevalecia o laconismo. Enquanto Esparta era lá praticamente um quartel num canto da Grécia, no meio da civilização grega, no outro lado, no lado oposto, inclusive em características, estava Atenas. Atenas que se transformou com o passar do tempo quase que no equivalente a um shopping lá da Grécia Antiga. Claro, rapaziada, por favor, nós não estamos falando coisas reais, nós estamos fazendo uma analogia. Esparta se torna um quartel e Atenas se torna um shopping. Analogia. Mas o fato, rapaziada, é que Atenas no seu início ela foi muito parecida em características com Esparta. Atenas tinha uma camada militarizada, Atenas tinha uma camada de grandes proprietários de terras e escravos, que eram os eupátridas, e de início eles tinham o monopólio da política em Atenas, assim como em Esparta os esparciatas também tinham esse monopólio. Porém, Atenas ficava apenas a 5 quilômetros do Mar Egeu. E o Mar Egeu, rapaziada, tem 300 ilhas. E o Mar Egeu é muito fácil de navegar por ter essas 300 ilhas. E foi aos poucos desenvolvendo-se uma camada de comerciantes dentro de Atenas. Afora isso, moçada, as terras em Atenas não eram tantas e tão férteis quanto em Esparta. Então a camada de proprietários rurais e senhores de escravos manteve-se no poder por algum tempo, mas foi perdendo espaço para as camadas urbanas, principalmente de demiurgos, os que estavam envolvidos com o comércio e artesanato. Aliás, rapaziada, olha aqui a nossa sociedade ateniense, que ela é um pouco mais complexa em termos de quantidades de nomes do que Esparta. Nós temos os eupátridas, os geomores, os demiurgos e os tetas. Depois nós temos os metecos e finalmente nós temos os escravos. Os eupátridas, moçada, inicialmente eles eram cidadãos, eupátrida, os bem-nascidos,
vinham de grandes famílias antigas, formavam uma espécie de aristocracia, quase que uma nobreza. E aí esses eupátridas é que tinham direitos políticos, tinham o poder da monarquia, depois ampliaram para um conselho maior que era o arcontado, e só eles mandavam. Eram proprietários de terras, eram proprietários de escravos, eram inicialmente os cidadãos. Cidadão é quem tem direito, não necessariamente toda a população. Porém, moçada, aos poucos, um grupo intermediário de homens livres abaixo dos eupátridas por não terem direitos de cidadania, os geomores, os demiurgos e os tetas, eles acabaram se desenvolvendo, acabaram crescendo. Os geomores, pequenos agricultores, os demiurgos, comerciantes e artesãos, e os tetas, homens livres que prestavam serviços para outros, tanto no campo quanto na cidade. Esses aí acabaram desenvolvendo-se principalmente pela vocação comercial de Atenas. Moçada, olha só, Atenas, diferentemente de Esparta, é uma cidade comercial. Vamos colocar algumas características aqui para Atenas, ó. Comercial, urbana, berço da democracia e uma cidade onde desenvolveram-se as artes e a filosofia. É praticamente o contrário daquilo que a gente tinha colocado para Esparta, mas nem sempre foi assim. Atenas recebeu muitos estrangeiros, os metecos. Esses caras dinamizaram o comércio, junto com os demiurgos, que eram atenienses, que acabavam também desenvolvendo esse comércio, fizeram com que a cidade crescesse bastante em seu núcleo urbano e se transformasse num centro cosmopolita da Grécia Antiga. Um centro cosmopolita. O que vem a ser isso, rapaziada? Uma cidade cosmopolita é uma cidade que recebe gente de tudo que é lado, de tudo que é canto, pessoas de culturas diferentes, de opiniões diferentes, de países diferentes, de línguas diferentes. Atenas era o grande centro cosmopolita da Grécia Antiga. E isso facilitou as artes, isso facilitou a filosofia dentro de Atenas. Não que Atenas não fosse guerreira, porque ela era. Quando os persas resolveram invadir a Grécia e fizeram sua primeira batalha das guerras médicas, a Batalha de Maratona, foram os atenienses que contiveram o avanço dos persas. Mas em relação a Esparta, Atenas era bem mais flexível. E foi esse grupo de comerciantes, demiurgos, que comprando o produto dos geomores, dando serviço para os tetas, esses caras dinamizaram a economia, começaram a ganhar dinheiro e fizeram reivindicações por direitos políticos que fizeram com que Atenas migrasse de um governo oligárquico para um governo de democracia. Foram basicamente 5 passos, moçada. Primeiro passo, Atenas tinha uma monarquia com um rei chamado Basileus, que representava a família dos eupátridas. Depois, o conselho de arcontes assumiu o poder, mas representando ainda a família de eupátridas. Porém, por esta época, os grupos de comerciantes começaram a crescer e fazer reivindicações, e aí veio a fase dos legisladores, outro passo, em que na verdade Drácon fez as primeiras leis escritas de Atenas, e depois Solon acabou com a escravidão por dívidas e permitiu uma participação política por renda, quebrando com a ideia de aristocracia. Tu não tinha mais que ser descendente de eupátrida para participar dos cargos políticos. Solon dividiu a sociedade em pentacossimedímenos, eugitas, hipies e tetas. Os pentacossimedímenos ocupavam os altos cargos, os eugitas menores, os hipies secundários e os tetas não participavam de nada. É? Ai, Bussunda, como é que eu vou saber todos esses nomes, né? Parecia grego isso aí. E é grego, mas dificilmente, rapaziada, os caras vão te perguntar numa prova sobre pentacossimedímenos, eugitas, hipies e tetas e não sei o que. Tu tens que saber é que foi tendo um processo de quebra da aristocracia, onde que no início, dentro da monarquia e do arcontado, só participava quem era descendente de eupátrida. Depois, com a legislação de Solon, era a participação política por renda. Porém, rapaziada, alguns eupátridas não aceitavam as mudanças de Solon e veio o 4º passo, quando Pisistrato deu um golpe
e estabeleceu uma tirania. Pisistrato era um apátrida e não queria saber da participação dos outros grupos. Depois das tiranias, moçada, veio uma revolta popular liderada por Clístenes, aproximadamente em 510 a.C., e esta revolta popular é que acaba dando o quinto passo da Grécia Antiga em Atenas, que é a criação da democracia. Criou-se então a democracia em Atenas. Mas, rapaziada, a gente tem que observar muito bem essa tal de democracia ateniense, que depois vai servir para ser aquilo que chamamos de democracia grega. Todo homem que nascesse em Atenas, filho de atenienses, não sendo escravo, seria então agora considerado um cidadão. Houve a ampliação da cidadania. Não importava se tu era de uma família normal ou nobre, não importava se tu era rico ou pobre. Os homens livres nascidos em Atenas, eles eram cidadãos. E essa é a primeira democracia, mas não se iluda com ela, rapaziada. Vamos colocar aqui, os grupos que ficaram de fora. Primeiro, que ela é uma democracia patriarcal. As mulheres eram consideradas seres inferiores e não participavam. Segundo, ela é considerada uma democracia escravista. Os escravos eram considerados inferiores e não participavam. Terceiro, ela é uma democracia intolerante. Tu não pode fazer críticas ou tu não pode ameaçar a democracia e tu corre o risco de ostracismo, o exílio por 10 anos para aqueles cidadãos considerados nocivos à democracia. Quarto, ela é uma democracia xenófoba. Ela não aceita estrangeiros. Mas veja bem, rapaziada, existe uma parcela significativa de estrangeiros morando em Atenas que a gente chama de metecos. Eles são aceitos na cidade. A cidade não é xenófoba. Agora, eles não vão ser incluídos nos direitos da democracia. A democracia que é xenófoba. E essa democracia, que exclui mulheres, escravos, menores de 20 anos e estrangeiros, acaba sendo uma democracia elitista. 10% aproximadamente dos habitantes de Atenas eram considerados cidadãos atenienses. Mas então nem é democracia isso ali. É o primeiro tipo de democracia. Não importa se você é rico ou se é pobre, se você é de família humilde ou de família nobre, se você é um homem livre nascido em Atenas, você é democracia. O problema é que exclui um monte de gente. Mas essa democracia grega, rapaziada, ou inicialmente democracia ateniense, ela influenciou diversas cidades gregas. A gente não tem a quantificação quantas cidades foram influenciadas pela democracia de Atenas, mas muitas cidades adotaram o modelo democrático baseado no modelo de Atenas. E é aí que começava o período clássico, o quarto período da Grécia Antiga, o apogeu das polis, o momento mais bacana das cidades-estado, a época em que Atenas construiu o Partenon, a época em que existia um grande comércio entre as cidades, a época em que muitas cidades aderiram à democracia, o momento em que dentro de Atenas, Péricles estabeleceu a remuneração para quem ocupasse cargos públicos, dando possibilidade para que até os mais humildes pudessem exercer cargos dentro da democracia. A Grécia estava muito bem, estava muito legal, muito obrigado. Mas aí vai dar um probleminha, porque vieram as guerras que vão acabar arruinando a Grécia dentro do período clássico. Moçada, as guerras médicas e depois a guerra do Peloponeso arruinaram a civilização grega dentro do período clássico. Os persas já tinham tentado invadir a Grécia com o rei Dario. Não obtiveram êxito na Batalha de Maratona, mas depois Xerxes resolveu invadir a Grécia. Xerxes venceu os espartanos na Batalha de Termópilas e depois tocou fogo em Atenas. As guerras médicas estavam começando e isso forçou a parceria entre os gregos. Muitas cidades que não tinham relação entre si acabaram se aproximando em prol de uma causa maior, a civilização grega. E foi aí que, para combater os persas ou medos, os gregos organizaram uma liga militar, a Liga Panhelênica. Atenas começou a comandar as batalhas por mar, porque tinha uma marinha boa. Esparta, com o melhor exército de homens na luta corpo a corpo da antiguidade, comandava as batalhas por terra.
Diversas cidades gregas se colocaram no conflito contra os persas e acabaram por derrotar o rei Xerxes, que assinou um acordo de paz, prometendo nunca mais botar os pés na Grécia. A união faz a força e os gregos venceram os persas. Os gregos eram soberanos de si e mantinham suas estruturas agora intactas, mesmo depois de uma guerra bastante complicada contra o avassalador Império Persa. Não tardou, porém, moçada, que houvesse uma nova guerra, agora de gregos contra gregos, a Guerra do Peloponeso. Acontece, gente, que Atenas tentou se perpetuar no poder depois de ter se destacado nas guerras médicas. Atenas transformou 3 anos depois das guerras médicas acabarem a Liga Pan-Helênica na Liga de Delos, uma liga militar para evitar que novos inimigos pegassem de surpresa a Grécia. Esparta não curtiu nem um pouco e não participou juntamente com diversas outras cidades da Liga de Delos. Para diversos historiadores, a Liga de Delos ela é vista como uma tentativa de Atenas dominar a Grécia. Atenas começava a cobrar tributos das cidades que pertenciam à Liga. Atenas obrigava algumas cidades a permanecerem na Liga, mesmo sob contrariedade destas cidades. Esparta formou a Liga do Peloponeso e se colocou como defensora das cidades que queriam ser autônomas e não queriam fazer parte da Liga de Delos, e aí eclodiu o conflito. A Grécia, depois de ter brilhantemente enfrentado os persas, mas estava mesmo assim enfraquecida, agora se colocou numa guerra interna entre as suas 2 grandes cidades, Atenas com a Liga de Delos e Esparta com a Liga do Peloponeso. Esparta venceu, moçada, mas é difícil a gente dizer que Esparta conseguiu ter sucesso, porque agora Esparta tentava dominar a Grécia depois do fim da Guerra do Peloponeso. Agora Tebas se colocou contra Esparta. E nós começamos a ter uma série de pequenos conflitos depois da Guerra do Peloponeso, que alguns historiadores até chamam de as guerras intestinas. Várias guerras que estão afundando a Grécia. Parecia aquelas brigas de bar, todo mundo contra todo mundo. A Grécia estava se destruindo aos poucos, e foi aí que o rei Filipe II da Macedônia usou dessa oportunidade para invadir a Grécia e dominar a civilização grega. Filipe e os macedônios se consideravam gregos. Os gregos consideravam os macedônios bárbaros. Filipe II fez uma intervenção na Grécia através da Batalha de Queroneia em 338 a.C. Nessa batalha, os macedônios dominaram a Grécia. Alexandre Magno, mais tarde chamado de Alexandre o Grande, filho de Filipe II, com 16 anos, já estava à frente da Batalha de Queroneia. E eu me ponho a pensar, com 16 anos eu estava na 5ª série. Moçada, o domínio macedônico sobre a Grécia inaugura o período que a gente chama de período helenístico, o 5º período da história grega e o último que a gente analisa. Essa é a época em que Alexandre, sobretudo, que se considerava grego, foi educado pelo filósofo Aristóteles, vai fundar um grande império. E Alexandre, que dominou a Grécia, ele sai da Grécia e ele foi indo. Ai, cale-se, você me deixa... E chegou no rio Indo, lá nas proximidades da Índia. Alexandre havia conquistado esse vasto império e Alexandre era fã da cultura grega e deu um jeito de difundir a cultura grega em seu império. E é por isso, moçada, que a gente chama o período de helenístico, por conta da cultura helenística. A expansão da cultura grega rumo ao Oriente e a consequente fusão da cultura grega com a cultura oriental. Alexandre fundou cidades, fundou bibliotecas, fundou escolas, incentivou a filosofia e Alexandre, inclusive, incentivou a união de etnias dentro do seu império. Reza a lenda que Alexandre fez 10.000 soldados gregos que estavam sob seu comando casarem com 10.000 mulheres persas para mostrar a integração de etnias dentro do seu império. Alexandre, o Grande, 1,53 m de altura.
Alexandre era grande por causa de seu império, por ter conquistado tudo que conquistou, por ter um império centralizado em suas mãos, e a Grécia não era mais fragmentada, a Grécia era um império. Porém, os gregos consideravam que a Grécia não tinha mais autonomia, porque as cidades-estados eram comandadas por bárbaros de Alexandre. O fato, moçada, é que muito jovem, aproximadamente por volta de 323 a.C., Alexandre morreu. E Alexandre, quando morre, não tem um filho para assumir o seu lugar como imperador. Alexandre vai deixar um império que se esfacelou nas mãos de seus principais generais. Por exemplo, um dos generais de Alexandre, Ptolomeu, virou faraó no Egito. E outras regiões do seu império ficaram nas mãos de outros generais de Alexandre. Uma pena, rapaziada, Alexandre ter morrido, porque na verdade quando Alexandre estava em processo de conquistar o Oriente, os romanos estavam conquistando o Ocidente. E quem estava vindo já para cima da região de Alexandre, quando Alexandre morreu, eram os romanos. E esse império que se esfacelou pós Alexandre, de repente... Opa, o que é aquilo ali? Deu merda, gurizada. Bem-vindos, romanos. Eu não vou ficar aqui. Outro dia a gente conversa sobre isso aqui. Fui, um abraço pra vocês. Tchau.